quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar a todos a nós fazer leitura, menção à palavra do Senhor e orarmos também ao Senhor nosso Deus. Mas antes disso tudo, eu quero pedir para você dar um joinha, comentar, se inscrever no canal. Isso é muito importante, meus irmãos, para que o Evangelho ele flua, ele vá mais longe, mais pessoas possam ver, e assim o canal também ele cresce, e é automático que o Evangelho vai, irmãos, porque o YouTube ele enxerga como é um vídeo que as pessoas estão optando por ver, então é lançado mais longe, mais pessoas vão ver mais distante. Amém? Isso é maravilhoso. Vamos então orar ao Senhor, mas não esqueça, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, nos colocamos na Tua presença, Papai querido, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, nada nós somos na Tua presença, somos pó e cinza. Senhor, eu peço a Ti que a Tua mão, ela fica estendida sobre esse local, Senhor, que as Tuas bênçãos, elas venham descer sob medida, Senhor. Ah, Jesus amado, eu levo na Tua presença também essas pessoas que estão vendo e escutando, Senhor, aleluia, esse vídeo, Senhor, estão vendo e ouvindo, Senhor, a Tua mensagem. Senhor, eu peço a Ti, se essa pessoa, ela se encontra no leito de um hospital, Senhor, ou no leito da sua casa, necessitando de uma cura, de uma libertação, de uma bênção na sua vida, eu peço ao Senhor que envie o seu anjo e se acampe ao redor desta pessoa e que haja cura, milagre e libertação. Aleluia. Senhor, eu levo à Tua presença também aquelas crianças que não podem clamar, não podem pedir, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, envia o Teu anjo para que venha abençoar, Senhor, venha curar e venha libertar, Senhor. Oh, Jesus amado, eu levo à Tua presença também aquelas pessoas que são pessoas que estão perdidas no álcool, pessoas que estão perdidas nas drogas. Senhor, eu peço a Ti, envia o Teu anjo para que venha se acampar, Senhor, em roda destas pessoas e que elas venham receber, Senhor, a libertação. Todo o mal, Senhor, venha ser repreendido pelo poder do Teu sangue, Senhor Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, nos guarda, nos livra, nos abençoa, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos fazer a leitura na palavra do Senhor, que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 23, versículo 27, meus irmãos. Glórias a Deus, aonde que aqui a palavra do Senhor vai estar falando conosco. Lucas 23, versículo 27. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmo e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá:
Bem-aventurado as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele, com Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele estava sendo encaminhado ao Calvário, aonde aqui ele carregava a sua cruz, aonde que já se fazia presente Simão, que o ajudaram com o peso daquela cruz. Aleluia! Eu sempre digo, meus irmãos, que a alegria desse homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Eu acredito que a família desse homem, ela foi abençoada até nesses dias atuais, pela riqueza da obra que esse homem fez, irmãos, porque poucos, eu acredito que se colocaram à disposição para ajudar o mestre. Porque, irmãos, quando a gente está fazendo algo no caso de bom, algo que vai beneficiar muitas pessoas, mas não envolve dinheiro, aonde as pessoas não vão se beneficiar na parte financeira, irmãos, poucas pessoas elas vêm ajudar, poucas pessoas elas vêm contribuir de certa forma para o crescimento desta obra, porque, meus irmãos, elas não são beneficiadas com isto. Então, como elas não são beneficiadas, elas acham que não se tem o direito de ajudar a pessoa. Hoje, muitas vezes, você pode ver pela rua, quando envolve um acidente ou envolve algo, muitas vezes, que a pessoa pode estender a mão e ajudar a um semelhante, muitas vezes, irmãos, essa pessoa, ela procura pegar o telefone, filmar, bater uma selfie e não ajuda aquela pessoa. Ela procura usar aquele momento para beneficiar ela própria, mas ela não quis beneficiar aquela pessoa. Aleluia! Nós vivemos hoje, meus irmãos, nos dias de muita falta de humanidade, falta de amor ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Aleluia! Meus irmãos, muitas vezes nós vimos que nós podemos ajudar, aleluia, para que muitas pessoas talvez não venham passar por certas coisas que passam, e muitas vezes nós vimos que elas estão passando e que nós podemos facilitar para estas pessoas. Nós viramos a cara para o lado, aleluia, e depois, se a consciência ela bater, a pessoa pensa, mas é depois que vai bater, deixa que bata depois a consciência, mas nesse momento eu vou fazer de conta que não vejo. Muitas vezes demos qualquer motivo para que não venhamos nós ajudar uma pessoa que está passando por uma certa dificuldade, aonde que nós podemos ajudar e fizemos de conta que nós não estamos vendo. Aleluia!
Não foi o que aconteceu aqui com Simão, aleluia. Não, aqui eu não sei se ele foi convidado, bem provável que foi convidado a ajudar, ou talvez ele se colocou à disposição para ajudar o mestre a carregar esta cruz, que ela devia ser muito pesada, aleluia. Até porque, meus irmãos, essa cruz, ela era uma cruz diferente de qualquer outra cruz, aleluia. Sheba Rabalai Kandabasturi, aleluia. Essa cruz aqui não era simplesmente um madeiro, meus irmãos, aleluia, que foi montada, que foi formada. Essas madeiras talvez foi trabalhada, aleluia, para se tornar aquela cruz, aquele madeiro no qual o mestre ele foi crucificado, aleluia. Esta madeira, meus irmãos, ela não era uma simples madeira, aleluia, no qual os outros carregavam também as suas. Eu acredito que as dos outros era uma madeira mais leve, aleluia, mais suave, aleluia. Mas esta madeira que o mestre ele carregava era uma madeira diferente, aleluia, porque dentro desta madeira ali estava todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldades, aleluia, estavam ali sobre aquele madeiro, aleluia. Então este madeiro, meus irmãos, ele era diferenciado, aleluia, ele era diferente de todos, porque sobre ele estava todas as nossas iniquidades, aleluia. E bastarai que radá, oh, suicavasto de lá. Meus irmãos, e aqui neste momento, aleluia, ele mesmo assim carregando aquela cruz, ele ainda se voltou para aquelas mulheres e falou para elas, aleluia, o Senhor, ele sofrendo o que sofreu, passando pelo que ele passou, ele ainda olhou para o Pai, aleluia, e disse para que o Pai, aleluia, perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, aleluia, glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Esta palavra é uma palavra muito forte, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, eu fico olhando para os nossos dias atuais, que ainda tem pessoas, aleluia, que sabendo o que o mestre passou, o que ele suportou, ainda fazem chacota dele, aleluia, fazem carnaval, aleluia, zombando do Senhor Jesus, aleluia. Fizeram, irmãos, há poucos dias atrás, eu não sei se era um quadro ou era uma estátua, aonde que colocaram o Mestre Jesus deitado nos braços de Satanás. Glória a Deus. Meus irmãos, vivemos, aleluia, o final dos tempos, aonde que as pessoas, elas não se reconhecem mais, perderam o amor, perderam totalmente o amor, o respeito pelo ser humano, aleluia.
Glória a Deus. Meus irmãos, e ai daquele dia, ai daquele dia, meus irmãos. Aleluia, a Bíblia diz que vai haver muito choro e muito ranger de dentes. Glórias a Deus. Se você, aonde que você se encontra, eu não sei aonde você se encontra, talvez na sua casa, talvez dentro do seu carro, dentro do seu caminhão, está ouvindo a voz do Senhor. Aleluia. Se volta ao Senhor enquanto é tempo, porque todas as coisas apontam que o tempo do fim está próximo. Aleluia. O tempo do fim está próximo, meus irmãos. Nós vimos as coisas que estão acontecendo pelo mundo afora. O povo não se entende mais, o povo não se compreende mais. Aleluia! Irmãos, há guerras e rumores de guerra. Aleluia! É pai contra filho, é filho contra pai. Todas as coisas estão se cumprindo. Dia a dia estão se cumprindo. Se volta ao Senhor Jesus, eu não sei se talvez você saiu da casa do Senhor, se desviou da casa do Senhor. Aleluia. Não quis mais carregar a sua cruz. Achou que talvez era muito pesada. Glória a Deus. Mas será, meu irmão, que não faltou algo? Não faltou, talvez, você conversar com o Mestre? Aleluia! Porque o Senhor, Ele está pronto a todo momento para te ajudar. Aleluia! Irmãos, dificuldade, nós vamos passar. Dificuldade nós vamos passar. Mas agora, quando nós andemos junto com o Senhor, Ele nos ajuda. Aleluia! O Senhor, Ele abre porta onde não tem. Aleluia! O inimigo pode ser que ele, na mente dele, talvez ele colocou que ele destruiu o teu ministério. Aleluia! Mas não foi isso que aconteceu, meu irmão. Não. O Senhor, Ele está te esperando. O teu lugar, Ele está lá, te aguardando. Aleluia! As almas estão aí clamando. Estão pedindo a tua oração. Estão pedindo, aleluia, que tu vá ao encontro delas. Está na hora de nós deixar de lado o mimimi e se colocar como uns soldados na presença do Senhor aprovados. Se colocar como Simão, aleluia, e dizer: Mestre, a minha parte eu vou levar, Mestre. Aleluia, e se colocar à disposição. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Talvez, aleluia, ele achou que destruiu com a tua família, mas o Senhor, Ele manda te dizer, aleluia, que é mentira dele. Basta tu se voltar e se dobrar aos pés de Jesus. Glórias a Deus. E o Senhor está ali preparado, aleluia, para te restaurar de novo. Se coloca na presença do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, aleluia, aleluia. Se coloca, meus irmãos, na presença do Senhor, e vamos começar a olhar para os lados, que tem almas, tem pessoas que precisam, aleluia, Jesus. Está na hora de deixarmos, irmãos, muitas coisas de lado, muito rancor. Está na hora de deixarmos isso tudo de lado e olharmos para Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu creio que o Senhor, Ele falou comigo e Ele falou contigo também aí. E o Senhor, Ele tem algo especial para cada um de nós. Aleluia. Você crê, diz amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, me coloco na Tua presença, Papai querido, para pedir a Tua misericórdia, pedir a Tua graça celestial, Senhor, e Te agradecer por tudo, Senhor, o que o Senhor fez pela minha vida, pelo Senhor ter falado comigo, ter falado com a pessoa que está ouvindo, que está vendo, Senhor. Aleluia, Senhor, envia os Teus anjos para que venham guardar estas pessoas, Papai. Venha abençoar elas, venha dar, Senhor, visões dos céus para elas. Venha levantar, dar autoridade, Senhor, para cada uma delas. Repreendendo, Senhor, toda a força negativa e toda obra ao contrária, para que elas venham, Senhor, estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Oh, Jesus amado, tudo isso, Senhor, eu só tenho a Te agradecer, Senhor, o que tens feito em minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus.